Vamos lá, interpretando a ficha de avaliação da coluna cervical. Aqui vai o passo a passo. Dados básicos que você já conhece, mas nos questionamentos, a própria história do paciente vai tendenciar a um MP, e nós vamos explicar, e vou te ajudar a coletar dados corretamente para abrir a sua visão e facilitar o seu raciocínio clínico. Bora lá. Então, na ficha de avaliação, data da avaliação, né? Qual que é a data daquela avaliação? Se um dia ele voltar ou ter uma recidiva, a história natural das recidivas, a gente viu nas aulas anteriores, são extremamente importantes. A gente sabe que até 12 meses, 65% ou mais dos pacientes terão recidivas se não fizerem as coisas corretamente. Importante você ter a data, se um dia ele ligar, mandar um e-mail, falar, não, mas você foi avaliado, lembra que eu te expliquei? E, enfim, para dados também pessoais, você coleta de dados. Nome completo, sexo do paciente, endereço. Qual a importância de ter o endereço? Importante você fidelizar o seu paciente, mandar a data de aniversário, você manda um cartão, uma lembrança, ou enfim, é importante você ter o endereço daquele paciente. Os contatos telefônicos, né? O telefone celular dele, da empresa, se ele permitir da casa dele, que é o telefone primeiro dado aí. Indicação. Qual a importância de saber a indicação? Por exemplo, isso é uma experiência que eu vou passar para vocês. Indicação de redes sociais. Ele é um paciente que veio assim meio pé atrás, viu? Vi você no Instagram, ele fazia, vem ver como é que é. Então, gerar resultados é extremamente relevante, saber posicionar e desmistificar as crenças, deixar aquele paciente mais confiante. Agora, sim, olha a diferença dessa indicação. Não, a dona Maria que tratou há um ano atrás, ela tinha indicação cirúrgica. Cara, eu vi ela andando lá no meu prédio, ela, às vezes, nossa, com andador. E hoje ela tá bem, cara. Aí eu tive dor, eu lembrei dela, ela me indicou você. Esse cara já tá, assim, confiante em você. É diferente, você vai sentir isso na prática clínica, né? Ou a diferença, a indicação foi meu pai, que é médico. Opa, bandeiras aí, pretas, né, que interferem. Vai saber, indicação para qualificar o seu paciente. Qualificar, não é quantificar nada. Entender como que tá a aderência e possível desistência dele. Quais são os aspectos que eu devo abordar. Isso vai variar de acordo com a indicação dele. Lazer, o que é importante você saber sobre o lazer? Dona Maria, o que a senhora gosta de fazer? Ah, doutor, eu gosto de caminhar todo dia, mas com essa dor aqui, nossa, eu nem durmo, não tenho vontade mais de caminhar. Ah, então a senhora melhor, a senhora voltar a caminhar todos os dias. Lógico, doutor. Doutor, eu gosto de nadar, eu gosto de saber, porque isso vai direcionar os objetivos, tanto seu pessoal como do tratamento com aquele paciente. É importante você entender para ter metas, colocar metas, lembra? Coisas, mentalidade positiva, já projetar algo positivo. Trabalho, né? O que é importante a gente saber sobre trabalho? Qual que é a exposição que aquele paciente fica? Por exemplo, doutor, sou secretário, fico o dia inteiro atendendo o telefone assim, trabalho o dia inteiro assim no computador. Qual que é a chance desse paciente desenvolver dor cervical enorme se não utilizar profilaxias, tanto de movimentos como, às vezes, manutenção da posição estática lá na cadeira, um rolinho nas costas, por exemplo. Ah, doutor, adoro tricotar. Pô, hiperflexão o dia inteiro, qual que é a chance desse paciente ser retração com extensão? Enorme. Né? Então, sabendo o trabalho, né, a ocupação, a atividade ocupacional do paciente, você já subentende algumas coisas relacionadas à coluna e já sabe que você vai ter algum trabalho ou não na profilaxia. Dona Maria mexe o dia inteiro no celular e tricota o dia inteiro. Né? Tem que orientar ela, como que ela vai mexer no celular, qual é a posição sentada ao fazer o tricô, o que ela vai ter que fazer para compensar aquele movimento de estiramento constante da região posterior da coluna cervical. Enfim, e observações, o que você observou? Paciente comorbidades, paciente não está compreendendo o que você está orientando, tem dificuldade de se comunicar, enfim, qual que é a observação que você coloca ali? Paciente olhando para todos os lados, não olha para você, isso significa alguma coisa. Enquanto o paciente fala, o cônjuge está lá interferindo na avaliação do seu lado, coloque essa observação de possíveis bandeiras aí, ok? Qual que é a razão da visita desse paciente? Qual que é a incapacidade? Dona Maria, qual a razão que a senhora está me procurando além dessa dor? Doutor, eu não durmo mais com dor no meu braço. Estou há 6 meses dormindo 2 horas por noite. Essa é uma incapacidade importante, a razão da visita. Doutor, eu não consigo mais estender roupa. Eu estendo 2 roupas, não aguento. Meu braço pesa, eu não aguento. Dói muito, aqui eu tenho que tomar remédio, eu não consigo fazer minhas coisinhas de casa. Qual que é a razão da visita? Colete lá, qual que é a incapacidade funcional dela. Em relação à dor, tempo de dor, né? Então, se você vai classificar se é agudo, é balde cheio, você tem que tomar cuidado com o excesso de movimento. Se é crônico, normalmente vem acima de 30, 40 dias, você pode movimentar bem a coluna cervical e testar diferentes cargas. Eva, como que ela está chegando naquela data da avaliação? De 0 a 10, Dona Maria, você pergunta assim, de 0 a 10, 0 é nada, só não tem nada de dor. 10 é a dor insuportável ou imaginável. Máxima dor que a senhora pode sentir nessa escala de 0 a 10. Quanto a senhora está de dor? Ela fala, uns 8 aqui, 6 aqui, ok. 8 na região lateral da coluna cervical e 6 na região lateral, dermatomo de C5, lateral do braço. Enfim, e esse esquema muito legal dessas figuras, onde você vai pintar a região de dor. Por exemplo, essa figura do meio aqui, ó, figura do meio aqui de costas, na região cervical à direita. Você nota que ela sente uma dor muito forte, você pinta muito forte aqui. Com irradiação, você traça só um tracejado até o dorso, por exemplo, do antebraço dela. Região posterior. Ah, e aqui irradia um pouquinho para minha clavícula aqui e um pouquinho para o 5º dedo aqui, ó. Aí você desenha, você tem parâmetros, está visualizando como o paciente está chegando naquele dia. Então você não lembra depois da 3ª sessão, porque fala, tô com dor ainda. Onde você está com dor? Ah, um pouquinho aqui. Não, aí você pega a sua ficha e fala, não, mas é aquela dor no dedinho, aquela do antebraço aqui, que era a nota assim. Não, nunca mais tive. Dona Maria, tranquilo, lembra que eu te falei que a melhora é de baixo para cima? Eu falo assim pro meu paciente.
né? Agora a gente tem que ver qual que é o movimento, qual que é a carga que a gente tem que adicionar na sua coluna para melhorar essa dor daqui, ó. Você consegue, o paciente visualiza, ele entende o processo. Então, você pode tentar, por exemplo, o paciente tem formigamento, você de colocar um tracejado, a parestesia, você faz um pouquinho de oscilação, assim, dor em facada, você faz uma oscilação maior, os picos, assim, de um tracejado. Você vai entender onde estava a facada, né? O paciente fala assim, dava agulhada, onde tinha o formigamento, a parestesia, e aí você desenha e pinta de acordo com a sua habilidade, que você não vai esquecer no dia seguinte em outras consultas. E qual a sua razão da visita, né? Como você se sente hoje devido às dores e limitações? Funciona muito. Se utilizar em trabalhos científicos, validado em português. Você mostra para o paciente e fala, me aponta aqui. Ela fala, dói ainda nota 8, estou no 8 aqui, dói muito hoje. Você circula ali, ou faz um X assim, ok, dona Maria, essa é a condição. Porque visualizar, o paciente olha exatamente como ele se enxerga por dentro, como ele está por dentro. Isso facilita muito a sua avaliação e essa conexão com o paciente. E na história, na parte da ficha relacionada à história do paciente, à dor do paciente. Dona Maria, se você anotar isso. Constante, por exemplo, no pescoço, na coluna cervical, e intermitente no braço, são mais comum. Você vai falar assim, nossa, tem dia, doutor, que tá quase nada, só dor aqui, mas tem dia, dores intermitentes no membro superior direito, constante na cervical. Precisa ter esse parâmetro. Outra coisa, intermitentes, qual que é a chance de ser obstrução? 100%. Constantes, qual que é a chance de ser químico? Percentual. Aí você vai ver o tempo lá, enfim, né? Qual é o time dessa dor? Né? A constante, 24 horas. Ou uma dor radicular, pode ser constante. Já vai te dando diretriz, intermitente, sempre obstrução, só resta saber qual tipo de obstrução anterior, anterolateral, posterior, lateral, enfim, constantes. É dor química? Não, já tá há 6 meses, assim, não. Ok. É dor radicular, tem um dermato muito... Não, porque ela tem hora que ela não sente aquela dor. Ah, tá, então constante pode ser também obstrução, sim, mas vai te direcionando. Sintomas, quais são os sintomas que esse paciente relata para você? Vai anotar. Sintomas de dor constante lá na cervical, ele vai falar assim, formigamento nos dedos, dor cansada e pesada na lateral do braço, ok? Você pode anotar sim, a forma como o paciente fala. Aí você vai perguntar essa pergunta aqui, ó, o que te piora com certeza e o que te melhora? Ah, doutor, o que melhora é eu andar. O que me piora, doutor, é ficar muito tempo sentado, por exemplo, fazer minhas coisinhas, já começa a pesar aqui, doer meu braço, ou seja, flexão mantida nela é muito ruim, provavelmente o paciente vai escolher a extensão, pegou ou não? Extensão em pé, tá em extensão aqui, ó, a posição neutra não vai muito, mas à noite, quando ela põe o travesseirinho, fica ligeira flexão, começa a latejar todo o braço dela e a cada 30, 40 minutos ela tem que acordar para encontrar uma nova posição de alívio. Essa paciente vai usar vários travesseiros debaixo do braço. Vai falar assim, Ana Maria, você usa vários travesseiros para apoiar. Ih, como você sabe, meu filho? É assim, né? Você já tem que antecipar o que o paciente vai te falar. Isso traz conexão e confiança, tá? Então, o que te piora, com certeza, o que te melhora, você vai entender, ele vai falar, doutor, eu fico sentado, isso também, ó, já vai tendenciar um MP para você. E essa dor tá melhorando ou piorando? História natural, tá melhorando? Ah, doutor, tá igual, sempre tá obstruído, tá piorando aquela dor no braço, é porque a obstrução não foi tratada ou porque está sendo mecanicamente, aquele subgrupo de pacientes que são mecanicamente, a gente não desobstrui mecanicamente. Né? É um paciente provável cirurgia porque está piorando? Né? Ou é só porque ele não está tratando? Então, só mais uma observação a mais, né? Saber se está piorando a cada dia mais, estou perdendo força no milho, tem que desconfiar de bandeira vermelha, uma lesão de compressão medular ou uma lesão importante que não desobstrui no forame de conjugação. Né? Local de início dos sintomas. Por que é importante você saber disso? Muitas vezes o paciente vai vir tratar você com uma dor no punho, ou uma tendinopatia aqui do polegar, ó, beleza? Aí você tem que perguntar assim, você já teve dor no seu pescoço, na coluna cervical? Sim, sempre tive aqui, ó, inclusive do mesmo lado. Isso serve para você não tratar as falsas epicondilites, as falsas tendinopatias de ombro, cotovelo, punho e mão. Local do sintoma, coluna cervical. Ok? É importante você perguntar, ou numa certa braquialgia, dona Maria, onde começou sua dor, onde você sempre teve dor? Aqui, ó, para você descartar já a possibilidade de tendinopatias e bursites de ombro, tá? Lembrando que bursite do ombro nunca vai passar a interninha aqui do cotovelo. Qualquer sintoma que passa abaixo do cotovelo sempre será coluna cervical como origem, mesmo com ausência de dor, hein? O pessoal pode vir com uma dor aqui, ó, no braço e cotovelo, com ausência de dor aqui. É igual a história da dor do piriforme, da região glútea, sem dor lombar. Vá avaliar a coluna cervical, a coluna desse paciente, combinado? E essa dor, o que é pior? Onde ela tem a pior dor? Qual que é o horário de pior dor? Período do dia? Manhã, tarde ou noite? Vai anotar, manhã. Tarde, noite, você vai notar qual é a característica dessa dor para você entender a dinâmica. Ah, doutor, ainda sinto dor. Aí a gente ia falar de manhã, mas de manhã, não, tem acordado muito melhor. Opa, a senhora chegou assim. Deitado, sentado, em pé. O que você sente pior? Sentado, deitado ou em pé? Olha que interessante você falar. Deitado, sentado, qual é o provável NPD? Extensão. Sentado, fica em flexão, começa a obstruir lá atrás, ou tensão excessiva nos componentes ligamentares sensíveis posteriores da coluna. Se ele falar em pé, provável obstrução anterior, não é? Porque em pé, nós estamos em extensão, ok? E aí começa a sentir dor e começa a querer ficar mais encolhido em flexão para distribuir a pressão anterior até a obstrução. E melhor, o que te melhora? Manhã, tarde ou noite? Olha que interessante. Nas obstruções, há uma tendência de... Esse é o comum. Em relação ao pior, melhor. Acorda ruim, lombar é a mesma coisa. Acorda mal. Depois de 2 horas melhora muito. Final da tarde à noite começa a piorar, começa a expor o fator causal da dor, do tempo sentado, etc. Tá? Esse é o comportamento natural de uma obstrução. Beleza? Transição de movimento ao levantar. Sentar, tirar a cabeça. Então, você começa a avaliar transições de movimentos ao levantar. Por exemplo, ao levantar, o que acontece com a sua dor do braço? Não, melhora. Sentado assim, piora. E ao sentar? Não, sentado 2 minutos assim, já começa a cansar meu pescoço. E tirar a cabeça? Começa a testar. Né? O que isso mostra para você? Aí você vai perguntar preferência de posição para dormir. Isso é importante você saber o que isso diz para você, clínico. Né? Ah, doutor, eu não aguento ficar... Eu sempre uso 2 travesseiros. 2 travesseiros é flexão mantida. Tem 2 razões. Eu tenho uma grande obstrução lá posterior, que eu abro lá atrás e não me dói tanto. Okay? Ou tenho uma dor radicular que gosta de flexão. Então, quando eu fico em flexão, tá tudo bem. Quando eu tiro um travesseiro, começa a entrar em ligeira extensão, já começa a pressionar, né? Estreitar o canal, forame de conjugação, canal vertebral, começa a ter muita dor e ou parestesia nos meus braços. Ok? Isso te traz algumas importâncias e direções que você tem que ter. Eu consigo dormir com 2 travesseiros. Então, eu tenho que explorar ou recuperar essa função aqui. Ok? Tratamentos prévios. Qual a importância de saber tratamentos prévios? Tem os melhores tratamentos profissionais que eu conheço. Não melhorou nada. Fez um monte. Fez fulano, que você quer muito. Qual é a chance desse cara melhorar comigo, mesmo sem tratamento adequado? Pequeno. Será que esse paciente não tem bandeira amarela? Agora, tratamentos prévios, alongamento, eletroanalgesia e fortalecimento. Você já não tratou a coluna cervical. Então, você não fez isso, sem nenhuma melhora relevante.
Toma alguma medicação, para você entender quais são as medicações e vícios desse paciente, para até colocar meta. Ó, você toma 3 vezes ao dia de analgésico, vamos começar a tirar pelo menos 2 analgésicos durante o dia, né? O movimento de maneira natural. Então, você entender essa dinâmica do paciente, como é que funciona. Saúde geral, qual que é a importância de você saber a saúde geral? Sono. Quem não dorme, não cura e não sara. Quem não dorme, tem um dos fatores, é uma das comorbidades da depressão. A tendência de ter dor cervical e rigidez é muito grande, tá? Não só cervical como lombar e outros problemas de saúde, tá? Então, entender e explicar que o sono é fundamental. A segunda pergunta que eu faço ao paciente, primeiro é o nome, segundo, como que é seu sono? Antes de perguntar, doutor, eu não durmo bem. É pela dor? Não, nunca dormi bem. Paciente de cara de cansado, meio apático, né, meio ansioso. Esse paciente tem uma comorbidade extremamente importante que interfere, é um obstáculo ao seu resultado. E depois você vai desenvolver isso, você vai conversar com ele a importância sobre ter o sono, atividade física, alimentação adequada, para melhorar essa comorbidade. Sono é importante você entender essa dinâmica, ok? Entender que, ou se o sono está sendo, tá tendo problema de sono pela dor, não, doutor, sempre dormir, quando 2 minutos eu durmo, mas essa dor tá deixando, então pergunta como é que foi essa noite? Ih, foi muito boa, doutor, nossa, isso, graças a Deus, estou dormindo muito bem. Então, um parâmetro também. Zumbido, tontura e náusea, para ver se não tem obstrução da artéria vertebral. Isso é importante você saber. Para você não ficar, às vezes, rodando a cabeça e exacerbando alguns sintomas, né? Dor noturna, pensando em bandeiras vermelhas. Lembrando que todo paciente com obstrução vai ter dor noturna também, mas ele logo vira e encontra uma nova posição, olha o detalhe. Fica mais 40, 60 minutos bem, depois a dor volta e vai encontrando novas posições de alívio. Dor noturna persistente, sem alívio, nenhum minuto, com nenhuma medicação. Opa, vamos averiguar, vamos fazer exames mais específicos. Doenças prévias. Qual que é a importância de saber doenças prévias? Doutor, eu tive um câncer de mama e eu peguei uma bandeira vermelha esses dias assim. Infelizmente está nos estágios terminais. Câncer de mama tá tudo bem, viu? Fiz lá tudo bem, mas tô com uma dor na torácica e aqui não passa, já fiz todos os Aí você também tá tratando e nada melhora. Opa, tratamento prévio de câncer, né? Será que eu devo desconfiar de uma bandeira vermelha? Levanta uma hipótese aí, né? Qualquer tipo de câncer, não precisa ser só perto da coluna, qualquer outro tipo de câncer, tudo bem? Tratamentos prévios, ok? Principalmente para câncer, isso é importante. Febre, normalmente é importante, febre noturna. Lógico, a maioria das febres se acentua a partir das 18 horas da noite por questões endócrinas, tá? E de autodefesa do corpo. Mas é importante, dor associada à febre noturna, né? Na febre de suor. É uma sensação de calafrio frequente associada a muita dor noturna. Sinal de bandeira vermelha. Pode ter uma infecção na coluna, pode ter sintoma metastático de coluna, dentre outras questões que são bandeiras vermelhas e não tratadas por mim e por você. Cirurgias prévias, é importante entender tendências tem cirurgia anteriores de coluna, né? Quanto mais mexe em coluna, mais vai desenvolvendo dor crônica, tudo bem? Cirurgias prévias de tumores, ok? É importante você saber desse paciente. Quais foram as cirurgias que ele fez? Qual o histórico, né, de doenças prévias? Ok? Vai anotando, porque pode ter um alerta logo ali na frente caso as coisas não vão andando como você queira. Você vai levantando algumas hipóteses, é importante isso. E sobre o peso, Edu, o que é importante entender? Você vai sempre a pergunta clássica. Você perdeu peso, quantidade de peso relevante nos últimos 3 a 6 meses? Doutor, eu estou me alimentando bem. Tenho perdido muito peso. Bandeira vermelha. Se você está se alimentando super bem e está emagrecendo sem razão, lesão metastática. Ou endócrina muito grave. Bandeira vermelha. Ah, não, doutor, ó, eu tô com depressão, não tenho vontade de comer nada, perdi peso. Ok, essa é uma tudo é bandeira vermelha. Agora, sem razão nenhuma. Pega vários aqui, tá? Senhorzinho de 70 anos, meio amarelado, você sabe, bem pálido, perdeu 10 quilos em 3 meses, se alimentando super bem. Eu nem avalio, bandeira vermelha vai pro clínico, normalmente metástase, tá? De próstata em relação à coluna. Avaliação neurológica, é importante a gente testar os reflexos bicipital, tricipital, estilo radial. Motor, fazer teste de força, né? Força de abdução, força de elevação. Entender a dinâmica, né? Força de flexão, de cotovelo, extensão. Cada um tem o seu miótomo e dermátomo. É importante você entender isso, não é? Sensibilidade, paciente de olhos fechados, passa as mãos nas laterais dos braços dele. Dermátomo de C5, lateral de braço, do antebraço, desculpa. Região medial de antebraço. Região aqui do quinto dedo, dorso da mão. Tudo isso é especificidade na sua avaliação. Anotar a hipoestesia na região de C6. Hiperestesia, O normal, teste de sensibilidade normal. Teste de tensão neural, né? Pode ser aqui, ó, aquele teste de abdução horizontal. Ou na maca, como a gente viu na avaliação, né? Que a gente coleta deitado, sentado em pé, tudo bem? Né? O teste de rotação lateral, supinação e extensão do punho. Testar aqui. Eu, particularmente, não uso, mas testes funcionais. E tensão neural aqui, ó. Punho com punho. Braço, na hora que tiver tensão neural aqui, ó, ele vai sentir dor e uma limitação não vai mais. O lado sadio, da cervical e braço, ele vai até baixo, às vezes vai até sumir aqui. Ok? Então, coisas básicas, é importante você anotar como o paciente está cheio, você não perder referências. Você está assim na maca, né? E aí você hipercorrige ele. Ainda conversando, e as suas dores no braço? Como é que você, melhorou, tá igual. Ok, se melhorou, qual a tendência de ser extensão? Retração com extensão enorme. São só dicas. E a flexão? Faz flexão. Dói? Não, só um pouquinho, nota 2, ok? Dor, nota 2, ADM. Perda moderada, pouca moderada ou grande perda. Você vai notar ADM. Normal, grande perda, pouca, enfim. Tá? Extensão, essa, dor e ADM. Tá? Normal, pouca perda, moderada ou grande perda. Inclinação lateral, dor e assim por diante, as rotações, num movimento, ok? E aí você vai contar, isso é referência. Ó, chegou com dor, tanto e perda, grande perda de rotação à direita, ao lado sintomático, por exemplo. Tá? Movimentos repetidos, aí você vai, efeitos da retração ou retração sentado, ou extensão da coluna cervical. O que aconteceu com aquelas dores que estavam até o cotovelo? Ficaram igual, pior ou melhor? Você vai colocar. Efeitos da retração com extensão da coluna cervical sentado. Dor, melhor e centralizando. E ADM, e as referências? E as referências? Ok. Né? A função, como é que está? A função do que você testou de elevar o braço, de rotação interna, como a gente viu lá na anamnese. Ok? Como é que foi a ADM da coluna cervical, da rotação, da extensão? Você anota isso, ok? E caso não lembre, que sempre começa com a retração, seguida de retração com extensão, se já estiver tudo bem, a dor sendo melhorada associada à melhora da ADM, ok, você está no caminho certo. Ok? Agora, nenhuma melhora, ou periferização piora do sintoma, você vai para a flexão cervical sentada. Qual que é o efeito da flexão? Melhorou a rotação, melhorou a abdução horizontal, ou seja, a tensão neural, melhorou a força da mão, melhorou a força de flexão. Você vai testar qual que é o efeito, mas sempre iniciando pela retração e extensão diagnóstica da coluna cervical, assim como lá na lombar, iniciar sempre pela extensão diagnóstica. Existe estratégia de carga que eu tive que usar? De repente, o paciente está com muita dor, tive que deitar, olha, deitar com retração no travesseiro, melhorou a dor, vai acontecer de pacientes com dores radiculares ou grande perda de mobilidade cervical, você vai ter que fazer deitada, é uma estratégia de carga, ok? Beleza? Qual foi a classificação provisória e profilaxia? Sei lá, paciente, classificação provisória, obstrução posterior da coluna cervical. Um exemplo. Qual que é a educação e profilaxia? Sentar com o rolinho nas costas do trabalho, para manter, né? E fazer a cada 2 horas e meia, 3 horas, 10 movimentos de retração com extensão.
ok? Agora, se for uma obstrução anterior, o paciente não foi orientado a usar rolo, pode sentar relaxado, ok? Foi orientado a sentar relaxado, e a cada 2 horas e meia, 3 horas, foi orientado a flexão com ou sem carga, você vai anotar. Só flexão repetida, sentado na cadeira. E assim você vai anotando na sua ficha de avaliação como o paciente chegou e como ele está indo daquela consulta inicial. E aí você vai fazendo a ficha de evolução, como ele chegou e qual foi a sua progressão